Bem-vindo à lição 16 do curso A Verdade. Falaremos hoje sobre o lar cristão e veremos o que a Bíblia nos diz sobre como deve ser um lar de pessoas que se deixaram guiar pelo Espírito de Deus. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Pegue aí na sua Bíblia para você ver que a gente não está inventando. Versos 8, 18, 21 e 22 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o 21, Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O ser humano morava em um ambiente perfeito, lá no Éden. Outra frase interessante é uma auxiliadora que lhe seja idônea, e não alguém que lhe seja inferior. E a costela transformou-a em uma mulher. Para a felicidade do homem, foi dada a ele uma mulher e não duas, e foi uma mulher e não outro homem. Foi dado a ele um lar e foi dado a ele uma atividade. Gênesis 2,15 diz que ele foi posto no jardim para o lavrar e o guardar. E para você pensar, a costela teria algum significado? Como eu não tenho nenhuma análise bíblica a respeito, eu vou prosseguir. Falemos agora um pouco sobre a questão do matrimônio e nós vamos ver o que a Bíblia trouxe a respeito disso. Hebreus capítulo 13, verso 4, lá no Novo Testamento, perto de Apocalipse, Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. As frases colocadas em destaque foram digno de honra, o matrimônio bem como o leito sem mácula, e Deus julgará os impuros e adúlteros. Como essa palavra impuro aí está nesse contexto de matrimônio, de leito sem mácula, provavelmente essa palavra impuros também tem uma conotação sexual aí. Não no sentido chulo, esdrúxulo, mas deve estar se referindo a algum tipo de conduta sexual que não é aprovada por Deus. O adultério e a fornicação, e a palavra impuros aí deve estar se referindo a esse tipo de atitude, a fornicação, são condenados biblicamente. A fornicação é quando há relação sexual entre pessoas que não são casadas. É uma coisa que é muito comum há muito tempo nos filmes, nas novelas, nos seriados. Você vê aí a fornicação como algo completamente comum e algumas pessoas até acham mesmo necessário acontecer como parte de um relacionamento como o namoro, por exemplo, em que não há um compromisso das pessoas permanecerem juntas. Hoje, infelizmente, é algo comum, mas é condenado biblicamente. Gravíssimas são as consequências sociais do adultério e da fornicação. Geralmente, essas coisas terminam em morte. Se você assiste os jornais que têm cunho mais policial, você vê que alguns crimes muito graves, que até mesmo envolvem crianças, tem aí por trás adultério e fornicação, dentre outras coisas. Efésios capítulo 5, verso 25, volta um pouquinho aí de Hebreus, tá? Efésios capítulo 5, verso 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Frases em destaque: amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E que ele faz uma comparação aí. E outra frase: a si mesmo se entregou por ela. O amor conjugal é comparado ao amor espiritual de Cristo por seu povo. Daí já se vê
que não é um amor qualquer, tá? O amor conjugal não é um amor vulgar. O amor conjugal pode exigir disposição para o sacrifício, porque Cristo a si mesmo se entregou por seu povo e pode acontecer que muitas vezes um cônjuge tenha que se sacrificar pelo outro. Ainda em Efésios capítulo 5, versos 22 a 24, nós lemos algo que é bastante polêmico para algumas pessoas. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Destacamos as frases: mulheres sejam submissas como ao Senhor. Então não é uma submissão qualquer, é uma submissão como a gente presta a Deus. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. De novo, há uma comparação aí. Então, Cristo é o cabeça da mulher, assim como... Aliás, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Não há aí uma relação de domínio tirânico. É importante perceber isso. A relação entre os cônjuges é comparada à relação entre Cristo e sua igreja, que é uma relação de amor, de afeto, de proteção. Nesta relação não há medo, não há opressão, não há violência e não há humilhação. Então tome muito cuidado aí com essa questão, porque a gente tem uma ideia de submissão aqui na nossa região, no Brasil e arredores, que é muito diferente da ideia que é passado por esses versículos, ok? Então, leia-os com muito carinho, muita atenção, para você não falar besteira e não querer usar as mulheres como um tapete. Efésios capítulo 6, ainda em Efésios, agora no capítulo 6, versos 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A frase-chave é: obedecei a vossos pais no Senhor. É citada a promessa do mandamento. O respeito devido aos pais é recompensado com uma promessa de vida longa e próspera. Esse valor, o respeito aos pais, tem caído em desuso e o que se vê é a criminalidade, o desrespeito às autoridades e à própria vida humana, infelizmente. Outra questão que merece ser citada é a questão dos problemas no casamento. Vivemos em uma sociedade pecaminosa e, portanto, coisas assim podem acontecer. Romanos capítulo 7, versos 2 e 3, vou citar em Efésios, é só voltar um pouquinho. Romanos capítulo 7, versos 2 e 3, diz assim: Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Isso aqui provavelmente se refere ao homem também. Destacamos: a mulher casada está ligada ao marido e será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. O divórcio não é parte do plano divino. Novas núpcias podem ser contraídas após a morte do cônjuge, isso tanto para o homem quanto para a mulher.
O pecado trouxe práticas que são bem diferentes das planejadas por Deus. O divórcio não faz parte do plano de Deus. No entanto, muitas vezes ele ocorre porque nós vivemos numa sociedade que não é aquela que Deus planejou. Sociedade em que muitas vezes não apenas há um adultério, mas também há casos de violência doméstica, situações que muitas vezes tornam insustentável a convivência. E sem contar também que as pessoas se precipitam, dão-se em casamento, ou se juntam, muitas vezes ignorando as orientações dos pais, dos parentes, dos amigos, e aí acabam se metendo numa situação que acaba se tornando insustentável, infelizmente. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, avança mais um pouquinho agora. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A frase-chave: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Determinadas práticas e costumes do mundo são ameaças à felicidade da família. A amizade com o mundo traz para o seio da família conflitos que poderiam ser evitados. Então, você que é casado, com certeza já tem tomado muito cuidado para que alguns costumes, ou que você tinha antigamente, ou que você pode acabar adquirindo, não sejam trazidos para dentro da família para causar problemas. Ou mesmo você já pode ter passado por dificuldades que os costumes do mundo acabaram trazendo para a sua família. Em Colossenses, capítulo 3, verso 13, tem outra coisa bem interessante. Volta aí um pouquinho. Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportai-vos, perdoai-vos mutuamente. Suportar pode ter o sentido de prestar apoio, ao invés de aguentar mesmo sem gostar. Mas essa é só uma ideia que a gente deve pensar com mais carinho. Mutuamente deixa claro que o perdão não deve ser unilateral, com apenas uma das partes lutando para a felicidade da família. Se você é casado, você deve tomar cuidado, ou se você pretende se casar, tome cuidado para não deixar apenas para outra pessoa a tarefa de ficar engolindo aí os problemas, perdoando sempre os seus erros e deixar apenas que uma pessoa lute para que o casal seja feliz. Não vai dar certo. Vocês dois terão que engolir alguns sapos algumas vezes, provavelmente, e ambos terão que lutar pela felicidade no casamento. No entanto, há uma coisa que a gente deve analisar, que é a questão do plano divino. O que Deus havia planejado e o que Ele já planejou para o lar cristão. João capítulo 13, versos 34 e 35, volta um pouquinho aí de Colossenses. Vamos para João, capítulo 13, versos 34 e 35. Diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Essa é outra frase. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Na família precisa reinar o amor de Cristo. A boa convivência na família é o testemunho mais poderoso
da atuação divina. Não vai adiantar você falar de Deus para os outros se eles olham para a sua família e veem briga, veem adultério, veem palavras rudes de um membro para com o outro. Vai ser meio complicado. Então, se você ordenar bem a sua família, vai ser um poderoso testemunho a favor da verdade. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 são dois capítulos grandes, nós não vamos lê-los aqui, mas a gente vai destacar aí algumas ideias. Se você olhar aí Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 e analisar pelo menos os subtítulos que podem ter aí na sua Bíblia, você vai entender que esses capítulos falam do novo céu e da nova terra e falam também da nova Jerusalém. Nós poderíamos entender que Deus restaurará o lar perdido. Aquele lar que foi perdido lá no Éden será restaurado. A sociedade será como deveria ter sido. O pecado não mais existirá e a sociedade então será como Deus realmente planejou. A comunhão entre a família humana e a família celestial será restabelecida. Só em Cristo os lares podem ser felizes. Então é o que a gente percebe nesses dois capítulos finais aí de Apocalipse. São ideias que a gente tem que tomar muito cuidado, observar com muito carinho e ver que o plano de Deus é perfeito, é o melhor plano para os lares cristãos. Infelizmente o pecado veio, atrapalhou tudo, mas Deus em breve, quando Ele retornar daqui a algumas semanas, Ele vai consertar as coisas e não se levantará por duas vezes a angústia. Os lares voltarão a ser felizes e o serão eternamente. Resumindo o que nós analisamos hoje, amor, compreensão, perdão e respeito são indispensáveis no lar. Adultério e fornicação não estão nos planos divinos para a família, embora já há muitos anos a televisão, o cinema e a arte mesmo glorifiquem essas duas coisas como se fossem virtudes. O divórcio não é parte do plano divino, embora ocorra devido às condições criadas pelo pecado. Deus restaurará a felicidade familiar. Na nossa próxima lição, já convido você, vamos ver o que a Bíblia fala sobre o dom de profecia. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Aguardamos você na próxima lição.